isso. Amém. Gente, tem uma motinha tão suave, né? Ai, Jesus. Pessoal, presta bem atenção. A gente vem para a igreja porque a gente precisa de um conselho de Deus, a gente precisa aprender com Jesus para a gente vencer algumas coisas que às vezes se levantam contra a nossa vida. E às vezes, sem o Evangelho, você não sabe como agir. Por isso que você tem que vir para a igreja. Você precisa aprender com Jesus como você deve agir. Por exemplo, como a gente tem que se preparar. Os discípulos, uma vez, eles estavam com Jesus no barco. Vamos passar para o outro lado? Vamos embora. No meio do caminho, se levantou uma enorme tempestade. E os discípulos tinham botado Jesus para comer lá atrás na polpa, né? Os discípulos começaram a ver aquela ventania, aquele troço para derrubando o barco. Eles não souberam o que fazer. Tudo bem que eles não fizeram tão mal assim, porque eles foram lá acordar Jesus. Mas Jesus veio, repreendeu aquele vento, aquela tempestade e puxou a orelha deles. Entendeu? Falou assim: por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé, não? Por que Jesus falou isso? Presta bem atenção. Eles já tinham aprendido o suficiente com Jesus para eles mesmos repreender aquela tempestade. Entendeu? E Jesus tinha que ensinar eles. Por quê que Jesus puxou a orelha deles? Porque Jesus sabia que um dia ele ia para o Pai. Ele não ia estar mais ali. E aí? Quem ia repreender a tempestade? Você está entendendo? Um dia, aquele dia ele estava ali. Jesus teve que puxar a orelha dele e falou: quando não estiver mais aqui dentro, vai repreender a tempestade. Se eles são tímidos, se eles ainda não têm fé. Entendeu? E a gente, para ter fé, não adianta a gente fazer uma oração a Deus: Senhor, me dá fé, eu quero ter fé. Não é assim. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. A fé, ela nasce no seu coração quando você ouve, e ouve a palavra de Deus. Amém? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você vem para a igreja e você ouve, nasce aquela fé no seu coração. E o que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que você espera e a certeza daquilo que você não viu. Às vezes você não viu ainda uma... Pastor, mas o quê? Por exemplo, às vezes você não viu ainda a saída do seu problema. Você não viu a solução para aquilo que você está passando. Entendeu? Pode ser um problema na sua vida, na sua prosperidade, na sua vida financeira, alguém da sua família que você quer libertar. Se você não tiver a fé, você não enxerga, você não tem a certeza que aquilo vai dar certo. Entendeu? E a fé, ela funciona desse jeito. Não é o que você vê. O que você vê aqui no mundo é tudo natural. A fé, ela é sobrenatural. É você esperar, crer, ter certeza que vai acontecer sem estar vendo. Entendeu? Sim ou não? Primeiro você crê, depois o negócio acontece. Então, nós temos que se preparar, pessoal. A gente não pode só vir para a igreja, depois você esquece o que Deus falou. Lá no meio da tempestade, eles esqueceram. Sabia que eles esqueceram? Porque antes deles ir lá, no barco, na tempestade, Jesus tinha falado, chamou todos eles e Deus lhe deu poder. Entendeu? Para repreender todo tipo de mal. Vamos ver como é que ele se esqueceu? Vamos lá no livro de Lucas. A gente não pode se esquecer. Olha o que ele falou aqui no livro de Lucas. Tudo que Jesus está ensinando para a gente é para o nosso bem. E Deus já te prepara para a vida. Já viu aquele pai que prepara o filho e a filha para a vida, para as coisas que ainda vão vir?
Às vezes tem pai que senta e dá conselhos, filho, ó, quando você casar, se prepara, você vai ter família, vai ter que ter, entendeu? Comprar leite, vai ter que ter um trabalho, vai ter que tomar casa. Porque o pai e a mãe já passou por aquela experiência, já sabe como é que é, está preparando o filho para o futuro. Assim é Deus com a gente. O que Ele fala pela palavra, Ele está preparando você para quando o mal se levantar contra a sua vida, você tem fé para bater de frente com aquilo ali. Você tem condições. Porque Deus ele não dá nada que você não possa suportar. Você está entendendo? Jesus, quando chama a gente, ele já deu o suporte para a gente necessário para a gente vencer. É a primeira coisa que Jesus fez quando chamou cada um de nós, foi preparar a gente. Entendeu? Já logo no batismo, lá que você foi batizado, você já recebeu poder, você já recebeu autoridade. Entendeu? E você, com o conhecimento da palavra, você vai vencendo os obstáculos. Aquilo que o inimigo tenta trazer para te derrubar, você vai vencendo com a palavra. Por isso que a gente tem que ter a palavra. Jesus é verbo, Jesus é palavra. Então, lá no livro de Lucas, Lucas 10, olha o que Jesus falou aqui. Lá no livro de Lucas 10. Lucas 10, versículo 19. Acharam aí? Olha o que ele disse. Lucas 10, versículo 19. Acharam? Ele disse assim, ó. Chamou ele lá e disse, eis que vos dou o quê, pessoal? Eis que vos dou poder. Você acredita que Deus te deu poder? Ah, mas aí Deus só com o pastor. Não. Isso está totalmente errado. Não. Todos vocês, quando vocês foram batizados, a primeira coisa que vocês receberam. Porque Deus, nós estamos no meio de uma guerra espiritual. Quando uma coisa se levanta contra a tua saúde, contra a sua família, contra a sua paz, isso tudo é espiritual, pessoal. Isso está lá no livro de Efésios 6, né? Nossa luta não é carne e nem sangue. Nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Então, para você vencer essa batalha, Jesus já te deu suporte. Não teria como você entrar numa batalha se a pessoa, se Deus fizesse, você vai lá, lutar lá, mas sem nada. Hã? Não, irmão. A primeira coisa que Deus fez quando chamou você, quando me chamou, isso é a palavra de Jesus. Ele disse aqui, ó. Eis que vos dou poder, não é isso? Para pisar serpente e escorpião. Pastor, mas isso aqui é serpente mesmo de animal? Não, isso é o inimigo, é a antiga serpente. Entendeu? Serpente, escorpião e toda a força de quem, pessoal? Do inimigo. Toda a força, não é pouquinha não, é toda a força do inimigo. E ele disse, nada vos fará dano algum. Não é isso? Sim ou não? Mas os discípulos lá no barco, de vez em usar esse poder aqui, eles esqueceram. Entendeu? Se desesperar, tem hora que a pessoa faz isso, se desespera, tu esquece de usar o poder de Deus. Tem gente, pessoal, presta atenção. Às vezes tem pessoas que falam assim, poxa, pessoal, é estranho, porque às vezes a gente vai para a igreja e só fala certinho, parece até que só está vendo a nossa vida. Tem gente que ora, mas não repreende mal. Só ora. Como se Jesus, fosse vir lá do céu, não, pode deixar que eu repreendo você. Não, irmão, isso é uma coisa que ele mandou você fazer e eu. Porque ele já deu poder. Você está entendendo? Nós é que temos que usar. Tem a parte de Deus e tem a nossa parte. Ele já deu, agora é com a gente. Já não é um soldado que você pega uma espada, dá na mão dele, agora vai lá e luta. Quem tem que usar a espada sou eu. Se eu ficar lá assim, com a espada aqui, ó. Então, o pessoal está lá me atacando com a espada aqui guardada. Poxa, aí não estou usando porque não quero. Tem que usar o que Deus me deu. Na minha casa,
é na rua, onde for. Às vezes o cristão ele é perseguido. Não existe um cristão que não é perseguido. Perseguiram Jesus, perseguiram os discípulos, perseguiram os profetas. Tu acha que não vai perseguir você? E o próprio Jesus disse que o servo, ele não pode ser maior do que o seu Senhor. Se perseguiram Jesus, pessoal, vão perseguir a mim e a você também. Mas você tem que aprender a lutar do jeito certo. Você está entendendo? Não adianta a gente discutir com as pessoas, bater boca com as pessoas, xingar as pessoas. Isso não vai converter as pessoas e nem vai mudar a nossa vida, vai piorar. Pastor, por quê? Porque o aborrecimento ele é perigoso, pessoal. Sabia? A pessoa fica se aborrecendo. Há uma hora o coração da pessoa não aguenta, isso é perigoso. Não é assim que Jesus ensinou a gente a vencer. A nossa guerra não é no mundo físico, não é contra a carne e sangue. A nossa guerra é no mundo espiritual. Nós vencemos em oração, porque Deus é que toma a frente das nossas batalhas. Sim ou não? Tem muita gente perdendo batalha por causa disso. E ódio, mágoa, essas coisas, isso faz mal. Eu tenho aqui duas irmãs aqui na igreja, eu tinha duas irmãs aqui na igreja que elas morreram. O principal motivo foi isso, ódio. Elas se aborreciam muito, discutiam. Uma delas, quem lembra da Isis? Aquela senhorinha que lembra? A Isis, ela estava nova ainda. Tudo bem que ela era uma senhora, mas ela estava nova ainda. Sabe o que ela morreu? De tanto discutir com a filha dela. Tinha uma filha dela. Dá uma caidinha. Então, deixa eu explicar uma coisa. Ela morreu de tanto discutir com a filha, tu acredita nisso? Eu acho que a filha dela, se eu não me engano, ela era até de outra igreja, de uma igreja, mas só que a filha dela era rebeldezinha, entendeu? Não sei aqueles filhos que batem de frente com a mãe, com o pai, que desobedece, que isso é um pecado, né? Isso não é de Deus. Então, a filha dela não obedecia a ela, batia a boca com ela, discutia com ela. Só que eu expliquei a ela. Eu falei para ela, isso aí tem que orar, que isso é espiritual. Não adianta você querer vencer o mal com o mal. Mas ela chegava aqui cheia de ódio, cheia de raiva da filha dela. Estava aqui sem brincadeira nenhuma, cheia de raiva, cheia de ódio da filha. E falava uma raiva da filha dela e tal. E eu falava com a Heloísa, cuidado que isso aí, o ódio faz mal para você. Faz mal para você, mais mal para você do que para sua filha. Sua filha não sabe nem o que está fazendo, porque a pessoa não, em sã juízo normal, né? Ela vai honrar o pai e a mãe, porque esse é um mandamento de Deus. Só a filha dela não estava honrando, a filha dela já estava fora da palavra também. Entendeu? Aí o que aconteceu? Ela foi insistindo com aquela raiva, com aquele ódio, vira e mexe, chegava cheia de raiva, eu falava para ela não discutir. Ela discutia, batia a boca. Aí o que aconteceu? Quando foi um dia, ela teve um aborrecimento com a filha dela e ela acabou tendo um AVC. Aí a vizinha dela disse, sabe o que houve, Caís? O que foi? E a vizinha dela sabia, porque a vizinha dela cansou de ver eu dando conselho dela para ela não discutir, não ficar batendo boca. Gente, preste bem atenção.
Nós temos que amar os nossos filhos, sim ou não? Mas a palavra de Deus diz que quem ama pai, preste atenção nessa palavra, quem ama pai, mãe, filho, filha, Jesus falou isso, acima de mim não é digno de mim. Mas o que significa isso? Gente, preste atenção. Os nossos filhos, a palavra de Deus diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. O mais ele fará. O que significa isso? Você está ensinando certo o seu filho, a sua filha? Você fez a sua parte, ensinou certo, ensinou. Se eles não quiserem obedecer, irmão, continue sendo de Deus. Entrega na mão de Deus, fazer o quê? Porque o filho e a filha, quando eles não obedecem o pai e a mãe, infelizmente eles também não vão ser tão felizes. Não é ou a Bíblia mente, gente. A Bíblia não pode mentir, porque a palavra de Deus diz isso, né? Às vezes tem filhos e filhas que questiona Deus, está até chateado com Deus, por que as minhas coisas não dão certo? Por que tudo meu está dando errado? Mas como que anda tratando o pai e a mãe? Está obedecendo? Tem isso, gente. Que às vezes o inimigo põe na cabeça da pessoa o seguinte: não tem nada a ver. A tua mãe entende, teu pai entende, a pessoa não obedece, isso é um pecado. A Bíblia falou bem claro: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem. Se você não fizer isso, não vai bem, vai mal. Deus já está avisando. E para que viva muito tempo sobre a terra, até você viver, é meio complicado você viver muito tempo, porque você está fazendo uma coisa contrária da palavra. Você está entendendo? Então, essa mulher, a filha dela também já não estava na palavra, também estava toda errada. E filho não se tem que bater boca com mãe e pai, nem ficar questionando a mãe e o pai. Pastor, o que é questionar? Aí eu chego para a Armin, vai ali pegar um copo descartável vazio. Mas para que a senhora quer copo descartável vazio? Ah, não tem como pegar daqui a pouco, não, agora eu estou ocupado. Já está reprovado diante de Deus. Está reprovado diante de Deus. Entendeu? No mundo de hoje, ele vai dizer que não tem nada a ver, mas tem a ver sim. Já está reprovado, porque não tem. Pai, mãe, não tem que dar explicação, não. O filho dá o dever dele, obedecer. Para que quer o copo de cada problema é dela, né? Entendeu? Mandou pegar, eu vou fazer o que ela está pedindo, o que ele está pedindo. Desde que não seja pecado. É pecado pegar o copo descartável vazio, sim ou não? Então, eu vou fazer. É a palavra, fazer o quê? Então, a filha dela não estava muito legal já. Estava fora da palavra. Só que eu dei conselho a ela, filha, presta bem atenção. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia e sentinela. Os nossos filhos, a gente tem que orar e botar na mão de Deus, mas você não pode ficar batendo boca, discutindo, desesperado, não, porque você tem uma vida também. Você é um ser humano, você não vai se destruir, que a outra vai se destruir, não, você tem que orar e confiar em Deus. Então ela ficava, batia a boca, ficava nervosa, ela chegava aqui com uma raiva da filha dela, e eu sempre falava isso para ela: irmã, pelo amor de Deus, vamos orar pela sua filha, tira essa raiva do seu coração. Para de ficar se aborrecendo por causa da sua filha. Eu sei que eu dei conselho a ela, a vizinha dela ficava do meu lado ouvindo eu dar conselho a ela. Até a vizinha dela falava: escuta a pastora, escuta a pastora. Sabe o que ela fez? Continuou discutindo, continuou com raiva. Ela teve um AVC. Ela discutindo com a filha dela, teve um AVC. Aí eu senti que ela não estava vindo no culto. A vizinha dela chegou e falou: pastora, a senhora não avisou tanta Isis para ela não ficar discutindo com a filha? Eu falei: avisei. Pois ela não escutou. Ela foi discutir com a menina, ela se aborreceu, começou a sentir uma dor forte e acabou tendo um AVC. E ela está em cima da cama. Uma semana ela ficou em cima da cama. Morreu.
Depois a vizinha dela chegou aqui, olha, não teve jeito, ela faleceu. A vizinha dela disse que uma semana, menos de uma semana depois, já estava a filha dela escutando música lá na casa dela, já subiu a casa dela, subiu as coisas dela. De quem foi o prejuízo? Fala a verdade. Dela, gente. Ela tinha que ter feito, sabe o quê? Entregava a filha na mão de Deus. Você não pode mudar a pessoa, você não vai ficar esquentando a cabeça, faltando dar um infarto porque a pessoa não quer mudar. Não funciona assim. Você tem uma vida, você tem que pensar em você também. Foi isso que eu aconselhei a ela. Eu falei, não faça isso. Quer dizer, ela morreu, a menina tomou a casa, não passou uma semana, já estava lá escutando música lá, e minha mãe foi embora. Se ela tivesse me ouvido, ela estava aí até hoje. Sim ou não? Você não pode libertar o seu filho, sua filha, no lugar de Deus. Não adianta você querer fazer parte de Deus. A sua parte é você orar e crer, botar na mão de Deus, entregar na mão do Senhor. Pai, eu estou entregando essa minha filha, estou entregando esse meu filho, esse meu parente na tua mão. O Senhor falou, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. O Jó, ele perdeu os 10 filhos dele num dia só, tu sabia disso? Mas por que o Jó perdeu os filhos dele? Quem sabe? Eu vou te mostrar porque o Jó perdeu. Aqui você já viu que Deus deu poder e autoridade, né? Vamos lá para o livro de Jó. Por que o Jó perdeu os filhos dele de uma vez só? Perdeu a prosperidade, perdeu os filhos, ficou doente. Por que aconteceu isso tudo com o Jó? Gente, no mundo que nós estamos, se Deus não fizer, ninguém vai fazer. A gente tem que aprender a confiar em Deus. Aí ficava aí se aborrecendo por causa de filha. A filha dela já era adulta, já tinha a família dela. Mas aí não sei o que. Não deixa, entrega na mão de Deus. Se você ficar olhando para a situação, você vai se desesperar. Você daqui a pouco está infartando e a pessoa vai continuar vivendo. Por exemplo, a Isis não está mais aí, tá? Ela está podendo tomar conta agora da filha dela? Agora a filha dela deve estar fazendo o que quer, está fazendo até pior do que fazia antes, que ela não está nem aí mais. Então o negócio é confiar em Deus. Você tem que amar o seu parente? Tem. Mas deixa, entrega na mão de Deus e vive a sua vida. Pede força a Deus. Eu estou falando isso, gente, porque quando eu me converti, que eu comecei a caminhar com Jesus, isso foi uma luta na minha vida. Você está entendendo? Porque eu tinha meus filhos, eu amo meus filhos, não é que eu não, mas hoje é diferente. Hoje eu aprendi a entregar na mão de Deus. Antes eu ficava desesperada, não, porque tem que ser assim, tem que ser assim. E Deus falando para mim, Fabiana, preste atenção. Se eu não guardar, você não vai guardar. Se eu não mudar o coração do tua filha, do teu filho, você também não vai mudar. Tudo é de Deus. Quer ver? Com tanto cuidado, eu estava em casa orando uma quinta-feira. Eu lembro até hoje que foi um dia de quinta-feira. E esse dia eu estava meio amuadinha, eu fiquei orando o dia todo. Sabe quando você está meio angustiado, sem saber por quê? Eu estava meio angustiada, fiquei orando o dia todo. Aí o que aconteceu? Não sei, uma angústia, me chamaram para sair, eu falei, não, hoje eu não vou não. Mas vou embora, hoje eu não estou sentindo de sair, eu estou sentindo ficar em casa orando, deixa eu ficar quietinha aqui. Fiquei o dia todo orando. Quando foi na sexta-feira, que ele não me contou no mesmo dia, ou com medo de me assustar, quando foi na sexta-feira, o meu filho me liga. Mãe, eu falei, o que foi? A senhora não fica nervosa não, tá? Eu falei, o que foi? Eu sofri um acidente ontem. Olha só. O que é isso? Porque eu tinha falado para ele que é ruim quando o filho não obedece, não ouve o pai e a mãe. Que eu tinha falado para ele que ele vai para o trabalho, não ele pilotando não, mas ele ia de motor-Uber. E ele trabalha lá pro lado de São João, então ele pega aquela pedacinho daquela luta ali. E eu falei para ele, não vai, evita de ficar de moto para cima e para baixo nessas pistas, ver se está chovendo e tal.
Ele não me ouviu, continuou de moto. Aí o que aconteceu? Ele foi na sexta-feira, mãe, eu não morri por pouco, Deus me deu um grande livramento. E foi mesmo, porque o pneu da moto ali deu um probleminha ali na Dutra, sabe que ali os carros ali, e a moto ali se descontrolou. E ele disse, foi Deus, porque não dava tempo de fazer mais nada. Se a gente caísse na B, no asfalto, nem dá tempo de caminhão frear, motor de carro frear, e geralmente eles passam por cima. Só que Deus usou o rapaz lá atrás, que percebeu que ele estava meio descontrolado com a moto e ligou aquele pisca-alerta. Quer dizer, que os outros lá de trás começou a reduzir. E o rapaz conseguiu jogar a moto com o acostamento, quer dizer, os dois caíram, não machucou a cabeça, estava de capacete, mas o rapaz quebrou a mão, rapaz. Ralaram. Olha, meu filho, ele difícil ver ele falar isso. Ele fala, mãe, tinha hora que eu não aguentava, eu chorava de dor, isso aqui dele ficou tudo em carne viva. Eu falei, caraca, que é isso? Ele, mãe, foi ontem. Um dia que eu estava em casa orando, eu senti no coração de ficar orando, aí eu fui lá no posto com ele. Vamos lá, eu fui lá porque eu fui no posto com ele, foi medicado, pegou os remédios lá para passar, né? Ficou tudo inchado, ficou tempo em casa. Assim, graças a Deus não quebrou nada, mas esfolado foi em carne viva o negócio. Foi tenebroso, até para dormir era difícil. E Deus, sabe o que ele falou comigo? Ele falou assim, com tantos seus cuidados, Deus deu um livramento para ele. Falei, mãe, foi um livramento, porque se a gente cai na rua, no meio da pista, os carros não iam frear. Não, se eles freassem, não ia dar tempo, ia causar um maior acidente. Eles passaram por cima. Foi um milagre. Ele falou, só deu tempo. O cara estava nervoso, eu falei assim, e eu falando assim, calma, cara, calma, joga pro canto, joga, vamos arriscar, joga pro canto. E ele, na mente dele, ele falou assim, meu Deus, cuida da minha família. Ele falou, foi muito rápido. Eu pensei que a gente ia morrer, não ia dar. Só que aí, tu jogou aí, o cara que ligou o pisca-alerta, depois falou, caraca, que milagre vocês sobreviver, gente. Eu percebi que tinha alguma coisa errada e liguei o pisca-alerta para tentar ajudar vocês, mas mesmo assim, se vocês não jogam pro canto, já era. Você está entendendo? Então, foi um livramento. Só que Deus falou no meu coração. Tudo bem que Deus deu o livramento que eu estava orando. Deus falou no meu coração, Fabiana, adianta você ficar com medo, com tanto cuidado, porque nessa hora você não estava lá. Você estava lá, Deus falou no meu coração, você estava lá para guardar ele? Eu pude guardar ele como? Em oração. De qualquer jeito, porque eu orando, o anjo do Senhor foi lá e livrou ele, mas eu mesmo não estava lá. Você está entendendo que eu não tenho como andar com meus filhos 48 horas por dia, não tem como, é Deus é que guarda. Então a gente tem que aprender a confiar em Deus. Às vezes a pessoa tem um jeito esquisito, né? Mas, gente, isso tudo é mudado na oração. Quer ver um exemplo? Eu estava lá no Pastor Mota, Santa Ceia passada. Está até lá no vídeo lá. O Pastor Mota me chamou lá na frente e falou lá sobre me chamou para contar um pouco do meu testemunho. Olha como eu era, gente. Eu bebia, eu fumava, eu apontava, eu era terrível. Só que eu não mudei por pressão, porque não, foi pela palavra de Deus, pela oração. Então, pela oração, você consegue mudar a pessoa. Mas discutindo, batendo boca, se aborrecendo, nunca você vai conseguir. Aí acontece alguma coisa com você, igual aconteceu com a Isis, você não vai poder ajudar nem você, nem a pessoa. Porque você, para ajudar alguém, você tem que estar de pé, pessoal. Sim ou não? Como é que eu vou ajudar uma pessoa a ser liberta se eu também não estou legal, eu estou mal também? Eu tenho que me aproximar de Deus, eu tenho que orar, eu tenho que confiar no Senhor. É isso. Glória a Deus. É isso que Deus quer. Eu amo meus filhos, amo, mas eu não posso ficar desesperando. Eu tenho que orar a Deus e falar, Senhor, está na tua mão. Se o Senhor não guardar, mas ninguém guarda.
todos os dias eu oro pelos meus filhos, pela minha família. Estou falando filho, mas eu oro por todas as pessoas, né? Mas todos os dias eu peço a Deus que envie um anjo do Senhor e guarde meu filho na ida e na volta do trabalho. E guardou. E esse não é o único livramento que Deus deu a ele. Também teve um outro livramento aí recente aí, de um irmão lá que ele estava, meu filho estava no ponto do ônibus para ir para o trabalho. E o irmão chegou e ofereceu uma carona a ele. Não, vamos lá, te levo de carro e tudo. Aí ele falou, não, já está quase na hora do ônibus vir. Já tinha 2 rapazes lá com ele, lá que ele ia levar. Já tem 2 rapazes aí com você, já pode deixar, tá tranquilo. E aí meu filho não foi, pegou um ônibus. Uma distância mais ou menos daqui ali para aquela madeireira ali, não tem aquela madeireira? Foi o caminhão, pegou o carro. Aí, se tu vê como é que ficou o carro. O carro do rapaz que ofereceu carona a ele. O carro foi perda total. Foi perda total. Eu vi o carro lá. Falou, mãe, aquele carro que eu ia pegar carona. Entendeu? Graças a Deus que o motorista também é um filho de uma irmã que é muito temente a Deus. Não sofreu nada, o rapaz estava atrás, sofreu uns arranhões, mas não chegou a morrer. Mas se tu visse o carro, como é que ficou? Você vai falar, meu Deus, não sobreviveu ninguém desse carro. Não é? Tu chegou no meu carro? E o meu filho ia nesse carro. Você está entendendo? Sim ou não? Então, de qualquer forma, não adianta a gente querer. Não, porque eu vou ter que dar um jeito que eu tenho que... Não, entrega o teu caminho ao Senhor. Ora a Deus, procura sorrir, procura brincar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se eu ficar o tempo todo preocupado, meu Deus, como é que eu vou salvar fulano? Meu Deus, como é que eu vou fazer? Você não vai, isso vai fazer mal para você. A alegria do Senhor é a nossa força. Procura sorrir, procura brincar, procura se alimentar direitinho. Deixa aquele problema na mão de Deus. Glória a Deus. Sim ou não? Então vamos ver por que o Jó perdeu os 10 filhos. Sim ou não? Olha por que o Jó perdeu os 10 filhos, perdeu a prosperidade, perdeu tudo dele. Vamos lá. Jó capítulo 1. Isso aqui, pessoal, é muito bom se Deus abrir o seu coração para você prestar atenção no que Deus está falando, tá? Vamos lá. Jó capítulo 1. Está escrito assim, ó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus. E o que ele fazia, pessoal? Ele desviava-se do mal. E nasceu-lhe filhos, 7 filhos e 3 filhas. Gente, tu imagina a responsabilidade de Jó. O Jó tinha 10 filhos. 10 é muito filho, gente, você tomar conta. Se você não confia em Deus, você vai ficar doido com 10 filhos. Meu Deus, onde foi o Joaquim? E o Getúlio foi para onde? Eram 10. Minhas filhas, meu Deus, onde que está? Entendeu? Eram 10. E nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhos. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Gente, eles tinham vida, ele tinha prosperidade, ela estava bem, tinha saúde. E ia seus filhos e fazia banquete na casa de cada um no seu dia. Porque 10 filhos, eles faziam aniversário quase um ano direto. Cada um no mês. Era 10, então era quase um ano todo de aniversário. Entendeu? E ele disse assim, ó. E fazia
suas 3 irmãs a comer e a beber com eles, né? E sucedia, pois, que tendo ocorrido o dia de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E levantava de madrugada, olha só, presta bem atenção. E levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Porque olha o que Jó dizia. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos? Olha a preocupação deles, olha só. Será que meus filhos pecaram? Será que eles blasfemaram? O Jó, ele não entregava os filhos na mão de Deus, ele só vivia preocupado com os filhos. Você entendeu? E essa preocupação, esse medo dos filhos pecar, medo dos filhos fazer aquilo errado, é isso que estava atrapalhando a vida de Jó. Porque Deus, quando você confia em Deus, você entrega na mão de Deus. É Deus que está guardando, é Deus que vai mudar. Você tem certeza que Deus vai mudar o coração daquela pessoa. Você está entendendo? Não é só filho, não, é problema, qualquer situação. Você botou uma causa na mão de Deus, você tem que confiar nele, pessoal. E Jó confiava? Confiava nada, mas nem dormia direito. Ai, meu Deus, será que eu achei pecado? Será que eu estou blasfemando? Ele não tinha sossego. Aí o que ele dizia? Pecaram meus filhos que blasfemaram de Deus no seu coração. Olha lá, até o coração dos filhos não queria, não, Deus, mas de repente no coração não ter pecado. Entendeu? E ele disse, assim fazia Jó continuamente. O Jó ele não tinha sossego, ele só vivia preocupado com os filhos. E às vezes você pode não ser com filho, mas às vezes você só vive preocupado com o problema. Tem uns que só vivem preocupado com os filhos. Só vive preocupado se o filho, se a filha pecou, se o filho não pecou. Irmão, põe na mão de Deus. E tem outros que é preocupado com a sua prosperidade. Meu Deus, como é que eu vou pagar? Esse mês preciso de pagar isso. Ih, meu Deus, vou ter que cozinhar na lei. Você está entendendo? Outros é na sua saúde. Isso é sério. É um carocinho. Eu acho que é um câncer. Você está entendendo? Sim ou não? Uma vez surgiu nessa partezinha, como é que fala essa partezinha aqui do corpo? Uma vez aqui, nesse carocinho, nesse ossinho aqui, não tem? Surgiu mais ou menos essa mediação, caroço na sua mão, não foi, Natasha? Lembra? Cresceu o negócio, mas não era o osso que bateu e inchou, não, era o caroço. Você passava a mão assim, ó, você sentia que era um caroço. Não doía, não, era só um caroço. Ou doía? Apareceu aqui na mão da Natasha. Aí, ela aí, mãe, nasceu um caroço aqui estranho e tal. Eu falei, Natasha, em nome de Jesus Cristo, esse caroço vai sumir daí, vai desaparecer. Seja lá o que for. Em nome de Jesus, eu estou repreendendo isso aí. Daqui a pouco, até esqueci disso. Aí cheguei para a Natasha, e com a mão que você não falou mais nada. Mas sumiu aquele caroço. Desapareceu, já faz muito tempo. Mas se a pessoa tem medo, sabe o que ela vai fazer? Ai, meu Deus, já tem que fazer um exame no caroço. Você está entendendo? Ela vai dar vida àquele caroço até criar uma doença nele. Porque ela que está dando vida àquele mal. Você entendeu? Sim ou não? Você pode dar vida ao problema. Depende. Você tem que olhar para o negócio caroço. Pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Eu ontem, gente, Jesus tem uma maneira estranha de me ensinar, mas enfim, a gente aprende. Ontem eu estava lá na rede balançando e orando, que eu gosto muito de orar lá na rede. A minha história está muito fria, ainda não. Aí eu estou lá. Eu orando, toda hora o negócio a mulher me ligando. Toda hora a mulher me ligando na internet. Me ligando e mandando mensagem, me ligando e mandando mensagem. Eu falei, gente, que essa mulher quer da vida?
que eu já paguei. Você está entendendo? Eu já tinha pago já o negócio, ó. Aí a mulher, não, porque tem um débito, que não sei o quê, porque tem um débito. Eu falei, poxa, a mulher atrapalhando a minha oração. Aí eu fui atendi ela. Falei assim, olha, pode falar. Não, porque aqui consta que tem um débito, que não sei o quê. A senhora já pagou esse débito? Eu falei, sim. Mas qual débito que a senhora passou? Essa que ainda vai vencer? Ou essa que vai passar? Eu falei, filho, eu já paguei débito do mês passado. É de junho, né? Porque você paga assim, passa um mês, você paga. Desse mês ainda nem venceu ainda, lá pro dia 20 e pouco. Nem chegou a conta ainda, na verdade. Falei, filho, eu já paguei. Já pagou a conta? Eu falei, já. Ah, então porque não deve ter caído no sistema? Eu falei, sim, filho. Não deve ter caído no sistema, eu já paguei. Aí então, desliguei e continuei minha oração. Aí eu fiquei assim, meio chateadinha, sabe? Com raiva não. Falei, pô, a pessoa fica cobrando ali o troço que ele já pagou. Aí nisso que eu pensei nisso, eu pensando nisso, o Espírito Santo começou a falar no meu coração. Ele falou, Fabiana, você não fica meio chateado quando a pessoa vem cobrar uma coisa que você já pagou? Eu falei, sim, senhor, porque eu já paguei, sim, que eu já paguei. Que eu não devo nada. Aí Deus estava falando no meu coração. Você, quando uma pessoa te cobra uma coisa que você já pagou, você não aceita aquilo ali, aquela cobrança, entendeu? Se a pessoa insistir, você já guardou logo o comprovante, o que você faz? Hã? Só, se tu insistir com isso aí, não, a gente vai para a justiça, eu já paguei, não vou pagar de novo, não. Você sabe que você está certo, que você já foi pago. Como é que eu vou pagar de novo uma coisa que eu já paguei? Você fica até indignado, sim ou não? E o Espírito Santo estava falando isso no meu coração. Ele falou assim, quando você aceita uma doença, quando você aceita o mal, você está aceitando pagar de novo o que eu já paguei. Jesus falou isso no meu coração. Ele, a mesma indignação que você fica quando te cobra uma coisa que já foi paga, é a mesma indignação que você tem que ficar quando o inimigo tentar botar uma doença em você. Quando ele tentar trazer para a sua vida aquilo que já foi pago. Porque Jesus já pagou. Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. Jesus já pagou o preço pela nossa enfermidade. Entendeu? E Deus começou a falar no meu coração. É assim que você tem que ficar. Quando o inimigo tentar botar uma doença, quando tentar atacar você, você tem que falar assim para ele também, ó. Já foi pago. Vou pagar de novo, não. Entendeu? Aí eu fiquei pensando lá na rede, mas pior que é, né? Você já foi pago, você não vai pagar de novo. A única diferença é que foi Jesus que pagou lá na cruz. Se eu tenho certeza que Jesus já pagou pelos meus pecados, que Jesus já pagou pelas minhas doenças, pelo mal, então eu não vou aceitar ele na minha vida. Eu vou aceitar pagar tudo de novo. Tá entendendo? Aí eu fiquei pensando, né, Jesus, o senhor tem cada exemplo, mas eu gostei do exemplo. Sim ou não? Você não vai querer pagar 2 vezes que você já pagou. A mesma coisa é você aceitar uma doença, aceitar um pecado mal na sua vida. Você está aceitando uma coisa que Jesus já pagou. Você não é obrigado a aceitar isso. Sim ou não? Você tem que repreender aquele mal e mandar aquilo embora. Amém? Isso foi a história lá da conta de luz lá que eu orando lá, Deus me deu essa lição lá. Então, o Jó, o que ele fez aqui? Vamos lá, vou voltar lá. E vindo, ele fazia isso, que ele tinha medo. E vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, né? Veio também Satanás entre eles. E disse o Senhor, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E ele respondeu, o Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, desviando-se do mal.
Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e tudo que tem, e as obras das suas mãos abençoadas, seu gado tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca em tudo que tem, e verás se ele não vai blasfemar de ti a tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em tuas mãos. Somente contra ele não estenda as suas mãos. Gente, você já imaginou tudo que você tem, tudo que você quer passar para a mão do inimigo? Hã? Sim ou não? Mas isso aqui tudo que ele tinha. Foi Deus que falou lá para ele. Tudo que ele tem agora está na tua mão. Mas isso teve um motivo, não foi em vão. Lá na frente você vai entender. E ele disse assim, ó. E Satanás saiu da presença do Senhor, e sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebia na casa de seu irmão primogênito vinho, que veio o mensageiro a Jó e disse: o boi lavrava e a jumenta passeava junto com eles. E eis que deram sobre eles sabeus e os tomaram. E aos moços feriram o fio da espada. Somente eu escapei para trazer a nova. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. E estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, em 3 bandos, deram sobre os camelos, tomaram, e os moços feriram a espada, e só eu escapei. Olha só, mas era uma atrás da outra. Olha, já eram os gados, já eram as plantações, já eram as ovelhas. Foi indo. Num dia só, era uma atrás da outra. Estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos, tuas filhas, comendo e bebendo, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da lei do deserto, e deu os 4 cantos da casa, a qual caiu e sobre os jovens, que morreram. E só eu escapei para trazer a nova. Gente, presta atenção. Ele perdeu a prosperidade dele todinha. Ainda até vai. Mas, cara, ele perdeu os 10 filhos num dia só, irmão. Poxa, ele perdeu todos os seus filhos. Não escapou um. E os filhos que ele tinha tanto cuidado, que ele tinha tanto zelo, que ele se preocupava tanto. Aí ele disse aqui, ó. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, lançou em terra e adorou. Ele disse: tu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Aí tu está pensando que acabou? Acabou o sofrimento? Aqui ele perdeu os filhos. Agora olha só. E vindo outro dia, que é no 2, ó. E vindo outro dia, e que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E respondeu ele ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela.
E disse o Senhor Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém há semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo virtude citada contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe agora nos ossos e na carne. Olha só. Põe uma doença nele agora para o Senhor ver. Tudo bem, já perdeu tudo, não blasfemar. Põe uma doença nele que o Senhor vai ver se ele não vai blasfemar. Aí ele disse, ó: estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está nas tuas mãos, poupa-lhe agora a vida. Olha só. Irmão, você já imaginou você ser entregue na mão do inimigo para ele te afligir? Hã? Só ele falou, mas só poupa a vida dele, mas ele está na tua mão agora, e agora? Aí, mais um sofrimento. Quer ver? Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então a sua mulher disse: ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha só, então na mulher de Jó também. A mulher que era tão temente a Deus e tal, o que a mulher falou para ele? Ainda vai ficar nessa, você está morrendo mesmo, amaldiçoa logo Deus, morre logo uma vez. Gente, você imagina a vira-volta que deu na vida de Jó, hein? Hã? Já pensou? Tu está sossegadinho, cara, de repente um troço atrás do outro. Aí ele disse, ó, já tinha perdido os filhos, já tinha perdido a prosperidade, já estava doente, agora a mulher também mandando ele correr, coisa séria. Mas ele disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, Jó não pegou com os seus lábios. Ele não pegou com os seus lábios. No coração dele ele tinha pecado. No espírito dele, nos lábios não, mas no coração e no espírito ele tinha pecado. Te mostrar o aonde foi o erro de Jó. E ele disse assim: ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Aí, aqui eu já expliquei tudo o que aconteceu com Jó, certo? Agora, pastor, por que aconteceu isso com Jó? Isso é a mesma coisa que você não pode deixar acontecer com você. Jó capítulo 3, vamos lá. Jó capítulo 3, lá no versículo 24. Acharam? Olha o que está escrito aí, ó. Porque antes do meu pão veio o meu suspiro. O que é isso? Tu vê aquela pessoa que ela não tem paz nem para comer? Só vai comer. Você está entendendo? Cheio de problema. Você não tem sossego nem para comer. O Jó estava assim. Antes do meu pão veio o meu suspiro. E os meus gemidos se derramam como água. Por quê? Agora preste atenção ao motivo. Ó. Porque o que eu temia me veio. E o que eu receava me aconteceu. Vamos dar uma paradinha aqui? Agora você entendeu tudo, não entendeu? O que ele tinha medo aconteceu.
aconteceu. Você está entendendo? O Jó tinha medo, ele tinha receio, ele não confiava em Deus de todo o coração. Ele tinha medo de ficar pobre, ele perdeu tudo. Ele tinha medo de perder os filhos, perdeu os filhos. Ele tinha medo de ficar doente, ficou doente. Gente, tudo que você tem medo acontece. Você está entendendo? Por isso você tem que pedir a Deus, Senhor, tira esse medo, me ajuda a confiar no Senhor. Por isso que na Bíblia existe 366 vezes a palavra não temas. Jesus falou, não temas que eu estou contigo. Você tem que pegar a sua prosperidade, pegar os seus filhos, pegar os seus problemas, a sua saúde, você tem que entregar a Deus e confiar nele. Tu lembra que o Jó acordava todo dia de madrugada? Meu Deus, será que o meu filho pegou? Ai, meu Deus, será que... Porque ele tinha medo. Ele não confiava em Deus, que Deus ia guardar os filhos dele, que Deus ia libertar os filhos dele. Não, ele achava que ele podia guardar os filhos. Que ele que podia mudar os filhos. Então o medo dele acabou fazendo ele perder os filhos. Ele tinha medo de ficar doente, ficou doente. Tu sabia que há uma pesquisa, não é evangélica, tá? Isso não é uma pesquisa evangélica, isso é uma pesquisa lá do mundo. Segundo os psiquiatras, psicólogos, eles dizem que 99% das pessoas que têm câncer, que já tiveram, 99% delas apresentaram um diagnóstico claro de que tinha medo de ter câncer. Aqui, ó. Vê se isso não é Bíblia. Isso é Bíblia. Tudo que você tem medo acontece. Então você tem que pegar seus filhos, pegar suas preocupações, as suas ansiedades, seus problemas, você tem que entregar na mão de Deus e confiar nele. O Jó chegou nessa situação, tudo porque ele tinha medo. Olha o que ele disse aqui, ó. O que eu temia me sobreveio. Poxa, tudo que eu tinha medo aconteceu comigo. E o que eu receava me aconteceu. Sabe o que aconteceu? Continua aí comigo aí no versículo 25. Não, no versículo 3. Nunca estive descansado. O Jó não tinha sossego. Ele não dormia direito, ele não comia direito, ele só vivia preocupado. Preocupado com os filhos, preocupado com a prosperidade. Mas será que meus gatos estão lá? Preocupado com a saúde dele, ele só vivia preocupado. Só que lá no livro de Salmo 91 está escrito o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Se você confia em Deus, você vai descansar no Senhor. E ele nunca esteve descansado, quer dizer que ele não confiava em Deus. Sim ou não? Ele só vivia preocupado, só vivia ansioso, só vivia preocupado. Era isso que está atrapalhando. E isso tem atrapalhado a vida de muita gente, gente. Às vezes você não come direito, não dorme direito, só vive preocupado, só vive nervoso. Aí eu troço, o que está acontecendo? Aí você fala, mas por que estava mais? É o teu medo que está indo atrás de você. Sim ou não? O medo, ele só vai parar de ir atrás de você a hora que você encarar. Ele não está amarrado no nome de Jesus, não tema. Jesus falou, não temas que eu estou contigo. Não vou ter medo de ficar pobre, não vou ter medo de morrer doente. Você tem que parar com isso. Quando eu era assim mais nova, hoje eu não faço mais não, tá, gente? Não estou dando mau exemplo, porque eu não faço mais isso. Mas quando eu era mais nova, eu jogava com meus filhos videogame. Jogava muito videogame. E tinha um joguinho, Natasha, era Super Mario, aquele jogo, que tinha um montão de fantasminha naquela... Tinha uma fase que ele era assim, do castelo, tinha um montão de fantasminha aqui atrás de você. Mas se você parasse e olhasse para o fantasminha, ele parava também, não é? Mas se você andava, não. Se você parasse e olhasse para ele, o medo, ele só vai sair da sua vida na hora que você encarar ele. Se você ficar correndo com medo, ele vai ficar correndo atrás de você. Ele não vai te dar sossego. Isso é coisa séria. O medo faz o negócio acontecer. Sabe por que o medo faz acontecer? Porque o medo é um tipo de crença.
entenda, o medo é um tipo de crer, mas no fracasso, na derrota, na doença, na coisa ruim. Tem gente que morre de medo de morrer, morre rapidinho. Entendeu? Mas por quê? Você já tinha medo de morrer. Hã? Irmão, eu não posso mentir para você que eu sou uma pastora. Você tem medo de morrer? Não, irmão. Eu tenho medo de morrer sem Jesus. Aí sim. E para onde eu vou sem Jesus? Agora, com Jesus, irmão, eu vou passar dessa com uma melhor. Igual o pessoal costuma dizer, tá entendendo? Sim ou não? Tem gente que morre de medo de morrer. Tem gente que morre de, mas se eu perder o fulano, acaba perdendo, o cara vai embora de casa. Ou a mulher. Já reparou isso? Mas tem tanto medo de perder, daqui a pouco tá indo embora com o outro. Mas o que faz isso acontecer na pessoa não é falta de sorte, não é azar. Não é que Deus não olha para a pessoa. Veio sobre Jó o quê? O que ele temia. O que eu temia me sobreveio. O que eu receava não aconteceu. Ele disse, eu nunca estive dessossegado. Nunca tive descansado. E Jesus está falando que você tem que descansar na sombra do Altíssimo. Se você é de Deus, confie em Deus. Glória a Deus. Aí ele está dizendo aqui, nunca estive descansado e nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Por que isso? Porque ele achava que ele podia salvar os filhos, que ele podia guardar a prosperidade dele, que ele que podia fazer. Não é isso. Se Deus não fizer, mais ninguém pode fazer. Sabe o que Jó não fazia? Ele podia ser, por isso que eu falei, ele não pecou a Deus com os lábios, mas com o coração ele pecou. Por quê? Porque ele não confiou em Deus. Ele não fez isso aqui. Vamos lá para o livro de Provérbios 3. Entendeu? Gente, entrega o seu caminho ao Senhor, entrega a sua família ao Senhor, só ora, você não pode deixar de orar. Você vai orar, você vai rir, você vai brincar, você vai ficar sossegado. Está na mão de Deus, irmão. Se você botou na mão de Deus, está bem guardado. Deus não vai deixar ninguém se perder. Ele só quer que você confie nele, só isso. É ele que vai fazer, ele só quer que você confie. A sua saúde, Jesus falou que quem é de Deus, o maligno não toca, não nascer, está amarrado nisso, em nome de Jesus. Se repreende aquilo ali, fica crendo, acabou. Olha o que ele está dizendo aqui, Vamos encerrar aqui. Deus mandou fazer isso aqui, Confia no Senhor de todo o teu coração. O Jó não fez isso. Ele não pecou com os lábios, tudo bem, mas ele não confiou em Deus de todo o coração. Sim ou não? Quando você confia em Deus de todo o coração, você ora, apresenta aquele problema, apresenta aquela causa, apresenta a tua família, entregou na mão de Deus, agora você vai ficar tranquilo, sossegado. Mas e aquele problema? Deus está cuidando. E aquele filho vai se converter, em nome de Jesus. Você está descansado, tu está sossegado, tu está confiando em Deus. Sim ou não? E o Jó não confiava em Deus, ele só vivia perturbado, só vivia preocupado. E o medo dele é que fez ele perder tudo. Você entendeu? O medo é que deu uma brecha. Então, pessoal, ele disse, não temas, que eu sou contigo. Então, você tem que confiar. Ora a Deus, põe a situação na mão de Deus. Se você tem dificuldade, pede a Deus, Senhor, me ajuda a confiar no Senhor de todo o coração, porque a fé é meio desafiadora. A fé você tem que confiar sem ler. Eu tenho que pagar uma conta meio dia, não tenho um centavo. Você tem algum dinheiro para receber? Não. Sabe dar dinheiro? Também não. Tem alguém para ajudar? Também não. Só Deus. A fé é assim. E quando você acha, tem mais em cima da hora, Deus vai lá e manda os carros.
Viver pela fé é meio desafiador. Você não está vendo nada. Você só sabe que não te levando para algum lugar. Para onde você não sabe para onde é. Mas Deus está te guiando. Confia no Senhor. Glória a Deus. Põe seu parente, aquele parente que você quer tanto que ele mude, que ela muda. Pastor, o sonho da minha vida é ver aquele meu parente convertido. É ver aquele meu parente na igreja. O sonho da minha vida é ver aquele parente longe dos vícios. Pega esse parente, ora, entrega na mão de Deus, mas confia no Senhor. Não fica olhando, não é questão desse parou de beber. Irmão, não faça isso. Ora, põe na mão de Deus. É Deus que vai mudar o coração daquela pessoa. Não é eu, é Deus. E não adianta nada ficar indo lá todo dia. Você tem que parar com isso aí. Não adianta falar com a pessoa. Não adianta você falar nada com a pessoa. Deus é que vai transformar aquela pessoa. Você tem que falar com Deus e confiar nele. Sim ou não? Jó não adiantava ele ficar aquele desespero, aquela coisa toda, acabou perdendo os filhos do mesmo jeito. Mas se confiar em Deus é diferente. Já a mulher cananeia, não aconteceu isso. A mulher cananeia salvou a filha dela. O pai do jovem lunático. Por quê? Porque eles foram até Jesus, ela deixou a filha em casa, assim mesmo, foi lá atrás de Jesus, pediu Jesus, orou, buscou Jesus, foi perseverante. No final, o que Jesus falou para ela? Mulher grande é uma fé, então mulher saiu temendo não, saia de fé. Vai lá, quando chegar lá, seja feito conforme tu deseja, a filha dela estava liberta. Porque ela teve fé. A fé é contrário do medo, tá? O Jó teve medo, ela não, ela teve fé. A fé é quando você tem uma certeza, uma convicção que a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Uma das promessas de Deus é crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então pode ficar tranquilo, vai só orando a Deus, entrega na mão de Deus, Deus vai fazer a obra. Ele prometeu. Amém? Sim ou não? Deus prometeu. Outra promessa que Deus fez. Pelas feridas de Jesus, nós já fomos sarados. Você está entendendo? Jesus já levou as nossas enfermidades, já te deu poder e autoridade para você repreender aquilo ali. Então, a fé é quando você acredita no que Jesus está te falando, de bom. Sim ou não? E o medo é quando você acredita no que o inimigo fala. Cuidado, você vai morrer. Entendeu? Isso aí não vai ter jeito, não. Daqui a pouco você está todo, você vai acreditando naquilo ali. Cuidado, tua filha vai acabar morrendo, tua filha vai morrer, você fica acreditando na derrota. Isso é medo. Porque nós temos dois pensamentos na tua cabeça. Um é de bom, que é Deus que fala com você, coisa boa. Às vezes até para te ensinar, mas é coisa boa. E tem uma voz negativa, que fala que não vai dar, que você não vai conseguir, que isso não tem mais jeito, sua família não tem mais jeito. Esse pensamento negativo é do inimigo, não é de Deus. Isso é um medo. Se você começar a acreditar nisso, você vai ter medo. Mas se você acreditar no que Deus está falando, aí você vai ter fé. Entendeu? Creu no positivo, fé. Creu no negativo, medo. É igual a instalação, né? Negativo e positivo. Creu no positivo, fé. Creu no negativo, medo. Aí vai afundar. Glória a Deus. É isso. Você tem que vigiar sua mente. O que você pensa? Vamos orar em nome de Jesus, pessoal. Deus abençoe a minha mãe que está aqui na live. Boa noite, mãe. A paz do Senhor. Deus abençoe também José da Silva. Deus abençoe a família. E o irmão Anderson Martins, a esposa da Luciene. E o pai do Didi que está aqui com a gente. Glória a Deus. Vamos orar então? Glória a Deus. Gente, isso aí é uma palavra que é para você meditar durante a semana. Cuidado com seus pensamentos. Você já sabe que ninguém vai ficar falando tanto de derrota para ver se você acredita, para você ter
medo no seu coração. Pastor, não medinho de nada, o medinho fez na vida do João. Caraca, por quê? Fez um estrago na vida do João. O cara perdeu tudo. Ele acabou doente, foi zero. Tudo porque ele tinha medo e receio. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença, primeiramente para te glorificar e reconhecer que tu és o nosso único e verdadeiro Deus. Pai, foi passado aqui a sua palavra. Essa pessoa, Pai, que chegou aqui, estava meio ansiosa, nervosa, talvez, Pai, preocupada, com medo, assustada. Pai, essa pessoa estava meio apreensiva. Muitas das vezes, a pessoa pensa que ela vai conseguir resolver os problemas, vai conseguir mudar tudo e acaba sendo um peso, um fardo para essa pessoa. Porque, na verdade, o Senhor quer que nós oramos e cremos no Senhor. Quem vai fazer a obra é o Senhor. Quem vai vencer a batalha, como o Senhor fez lá com Josafá, é o Senhor. Tua palavra diz que o Senhor é quem luta nossas guerras. Quem vai curar é o Senhor, é o seu poder. E o Senhor só quer que nós oremos e cremos. Então, que nessa noite, Pai, o Senhor possa tirar o coração de cada pessoa todo medo, toda dúvida, toda ansiedade, toda preocupação, e que essa pessoa possa descansar no Senhor, descansar na sombra do Onipotente, descansar na sua palavra, descansar nas suas promessas, Pai. Que essa pessoa consiga pegar lá os filhos da família e entregar na sua mão e confiar no Senhor. Que o Senhor vai fazer a obra, o Senhor vai operar o milagre. E eu paraliso toda a ação do mal e exijo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde. Sai com todo medo, dúvida, ansiedade, tudo que é seu, preocupação, vai embora. Doença, pega tudo que é seu e sai em nome de Jesus. Pai, eu estou consagrando, Senhor, esse cálice da saúde, que assim como o Senhor transformou aquela água no vinho, o Senhor quer transformar esse cálice, esse líquido, num remédio que cura todo tipo de doença, não só física, mas na alma, no espírito, que tira a preocupação, a dúvida, o medo, a ansiedade. Em nome de Jesus, Pai, que todos que temer sejam curados. E também peço, Senhor, que o Senhor receba aí os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse que eu honrarei. Cubra com o teu manto sagrado essa pessoa que ora comigo, a água que ela colocou lá, a água que está na geladeira dela. Senhor, em nome de Jesus, transforma o remédio que toda a família vai tomar e todos serão libertos e curados em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Gente, podem beber do cálice que foi consagrado, né? Pega esse exemplo aí de Jó para a gente não cometer o mesmo erro. Glória a Deus. Amém? E vamos na paz do Senhor. Deus abençoe todo o pessoal que fez isso aí. Na paz do Senhor e até amanhã, tá, pessoal? Se assim Jesus permitir, nós estaremos aqui novamente amanhã. Desejo uma boa noite, seus irmãos aí, tá? Em nome de Jesus, vamos na paz. E quem quiser falar comigo, eu vou estar aqui. Mesmo lugar de sempre. Glória a Deus. Tá, paz, irmão. Deus abençoe, irmão. Amém. Glória a Deus.